Bem-vindos à 18ª aula de Fotografia como Forma de Expressão das Oficinas Culturais da Prefeitura de São Sebastião, Fundaz. Eu sou Tarraia, sou artista orientadora e hoje nós vamos falar de cores. Para falar de cores, nós temos que entender a relação das cores na arte, no nosso olhar, nas nossas percepções. Num cenário onde tudo é verde, o nosso olhar tem dificuldade de caminhar por ele e fica procurando algo de interesse. No entanto, quando nós acrescentamos um ponto com mais luminosidade, como essa cadeira branca, o nosso olhar imediatamente se dirige até ela. Nessa cena, nós temos praticamente o branco e o preto. E então o nosso olhar percorre a imagem, mas não consegue se fixar. O ponto de maior interesse acaba sendo a luz acesa, o ponto de maior luminosidade nessa cena. Quando acrescentamos um objeto de uma cor vermelha, o nosso olhar já não tem mais dúvida. Ele se dirige diretamente ao vermelho, inclusive ignorando o ponto de luz mais forte. E o nosso olhar vai seguir buscando esse ponto vermelho, independente do local aonde ele estiver na imagem. Seja do lado esquerdo, ou ao centro, ou ao lado direito. Agora vamos entender um pouco melhor como é essa dinâmica das cores. Muitos de nós já conhecemos esse desenho onde nós temos o amarelo, o vermelho e o azul como as cores primárias. Todas as outras cores derivam da combinação dessas três. Essas três são cores que sempre atraem o nosso olhar prioritariamente. Sempre que estivermos construindo uma imagem, temos que levar em conta a força de cada uma dessas cores. Certas combinações criam tensões maiores, como a das cores primárias com as cores secundárias em suas oposições. Por exemplo, a oposição ao amarelo, como vocês podem ver na imagem, é o violeta. A oposição do vermelho é o verde e a oposição do azul é o laranja. Esses cruzamentos de cores criam uma tensão maior na tua imagem. Então, por exemplo, numa imagem de mata, o vermelho ele será de grande destaque. Tendo em mente essa tensão entre as cores, podemos articular a nossa imagem, dando ênfase a um objeto ou outro, dependendo do seu contraste com outras cores. Aqui alguns exemplos do vermelho em contraste com o verde e azul, e então do lilás em contraste com o verde e o azul. Tudo isso já se altera quando nos deparamos com a figura humana. O nosso Sempre olhar, devemos levar em conta diversos fatores. Buscar Desde o a rosto. Composição, Talvez aonde nós vamos colocar os elementos, algo que se instinto primitivo, consegue grandes de buscar os olhos da mãe, diferenças com são pequenos aqueles movimentos de primeiros câmera sinais que ou vemos ao movimentos nascer. do fotógrafo, do seu posicionamento em relação ao objeto. Observar se quando você move a sua câmera, o fundo também se altera ou não. Aqui nós temos uma composição onde a maior parte tem a cor azul e o verde, que é um composto do azul. Se eu acrescento um objeto que é da mesma família dos azuis,
O azul ele vai gerar cores como verde e como violeta. Então aqui nós temos o verde. Mas se eu trouxer na composição o vermelho, esse vermelho vai trazer a tua atenção para ele, por uma questão de contraste. Aqui mais um exemplo, nós temos o azul em predominância com o verde, que é um subproduto do azul. Mas se nós substituirmos o verde pelo laranja, que é o seu exato oposto, aonde a composição do laranja não envolve azul e sim envolve o vermelho e o amarelo, esse laranja gera um outro destaque. Esse tipo de brincadeira com as cores é algo que dá muita pano para manga. Vocês podem fazer diversas experiências interessantes com isso. Aproveitem! O retângulo áureo, usando as espirais como composição, usando as diagonais, os encontros. Ao olhar o mundo, observem como as cores se relacionam, aonde vocês encontram algo que o teu olhar te chama. Percebam o encontro das cores e como elas se relacionam. Observem também a luz e o impacto que ela tem em cada cor. Se o teu olhar ele vai atrás de algo em especial, sem nunca se esquecer das composições, que vão sempre impactar no resultado final. Você, através da composição, você consegue direcionar o olhar, o foco e o desfoque do teu espectador. Os espaços vazios. Você combinando essas diversas ferramentas, você chega a dirigir a leitura da tua imagem. Então, todas a composição, usando os terços, o ponto de fuga, que vai ser dado à tua obra. Lembrando que a tua obra ela é sempre um reflexo as cores de quem primárias, você é, de todas as tuas experiências, secundárias e terciárias, dos filmes e vendo que como viu, elas dos livros se comportam. que leu, das músicas que ouviu e dos amores que viveu. Então, você é uma bomba vermelha sobre um fundo verde, ou um amarelo sobre roxo, ou um azul sobre o laranja, ou você é mais monocromático. Você quer que o olhar ele se volte a um ponto da tua imagem ou que ele faça um passeio suave. Tudo isso tem que ir de encontro ao recado que você quer dar. Aquilo que você almeja ou aquilo que você é, ou aquilo que você quer que o outro veja. Essas são as tuas ferramentas para se expressar e para passar o teu recado. A gente vai ver um pouquinho agora de como passaram o recado lá atrás, no período medieval. Essa é uma pincelada do que foi feito ali, alguns aspectos curiosos da arte no período medieval, aonde as cores estavam muito relacionadas ao poder aquisitivo. Os pigmentos, por exemplo, vermelhos e azuis, eram pigmentos caríssimos e então eles eram usados somente para retratar as figuras principais, a nobreza ou os santos. Na mesma época, o movimento chamado franciscanismo tratava todos os elementos com a mesma importância. Ali, outras cores, como marrom, eram predominantes, dando a todos o mesmo valor, o mesmo peso.
Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa monocromia, que é trabalhar com as mesmas cores, os mesmos tons, e vamos falar também sobre a fotografia preto e branco. E vamos também trabalhar um pouco o espaço vazio na arte. Até a próxima aula. Um beijo.